Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que eu acho interessante, que eu acho importante abordar no canal, que é a questão da timidez. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem longo, porque eu tenho muita coisa para falar. Tanto é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse vídeo eu vou estar contando só a minha história com a timidez na minha infância, na minha adolescência. Vou falar sobre a fase na minha vida escolar que me marcou muito, sobre amizades, inclusive fatos bizarros eu vou estar contando aqui também. E no próximo vídeo eu vou falar como que eu lido com a timidez hoje em dia, em que ponto a timidez me ajuda, em que ponto ela me atrapalha, como que eu uso o meu lado introspectivo ao meu favor, e como que eu lido com a timidez de uma forma bem natural, sem que eu me sinta prejudicada com isso. E por que eu decidi trazer esse tema para o canal? Porque eu sei que existem milhares de pessoas aí pelo mundo que são muito tímidas também, que sofrem com isso, que têm dificuldade para fazer amizade, para socializar, para paquerar, namorar, se aproximar de uma pessoa. E sem falar as cobranças que elas sofrem também. Eu sei como é que é isso, porque eu também já sofri muita cobrança por conta da minha timidez. Então eu decidi trazer esse tema para que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam apoiadas, sabe? Para mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas nessa situação. E, gente, eu vou logo avisando, esse vídeo vai ser muito longo mesmo. Pode ser que chegue a uns 40 minutos, pode ser que passe um pouquinho, pode até ser que chegue a 1 hora. Então, se você não quiser assistir até o final, não precisa assistir, tá? Mas também, se você ficar até o final também, eu agradeço. Então, gente, é isso. E antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal se você é novo por aqui ou está me assistindo pela primeira vez. Deixa seu like aqui no vídeo. Se for possível divulgar o meu canal também, eu agradeço muito. E é isso, gente. Vamos lá. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas muito tímida mesmo. Quem me conhece, quem já tem um convívio comigo, um contato direto comigo, já percebe isso logo de cara, sabe? Em qualquer lugar que eu esteja, assim, as pessoas já percebem, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, muito calada, nunca fui de falar muito, o que já são características numa pessoa que é muito tímida. Só que eu não sou só uma pessoa que é tímida, eu também tenho um temperamento que é muito introspectivo, sabe? Eu gosto muito de andar sozinha, de fazer as coisas sozinha, entendeu? Eu costumo sair muito sozinha também. Então, assim, eu sou uma pessoa que é muito individual, sabe? Eu também sou uma pessoa muito voltada pro próprio eu, entendeu? Quando tem alguma pessoa falando comigo, conversando, ou quando eu tô assim, numa sala de aula, eu sou o tipo de pessoa que escuta mais do que fala, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa assim, mais de observar, de escutar. Então eu sempre fui uma pessoa muito voltada para si mesma. Então eu vou contar para vocês toda a minha história, desde a minha infância até a minha adolescência, início da minha juventude. Então eu vou começar pela minha infância. Na minha infância, eu era uma criança normal, que gostava de brincar, de correr, de pular, como toda criança, né? Só que a minha infância, ela foi meio solitária, entendeu? Porque assim, dentro de casa eu não tinha com quem brincar. Eu tenho uma irmã, eu só tenho uma irmã que é bem mais velha do que eu. Assim, ela tem uns 9 anos de diferença. E por ela ter essa diferença de idade, que é um pouco grande, ela não participava muito das minhas brincadeiras, ela nunca brincava comigo. Então, dentro de casa, eu sempre brincava sozinha e minha irmã ficava no outro canto dela, lá fazendo as coisas dela e tal. Eu acredito que, pelo fato da minha irmã ser mais velha,
a minha mãe jogou para ela assim muita responsabilidade, sabe? Para ela se comportar já como adulta, como mulher. Então eu acredito que por isso ela não se permitia muito participar das minhas brincadeiras ou sei lá, de ser criança junto comigo, entendeu? Então eu acho que talvez isso tenha contribuído muito assim para eu ter para eu ter desenvolvido um comportamento mais introspectivo, entendeu? E outro fato que contribuiu também é que eu não tive amiguinhos assim na rua para brincar, porque os meus pais sempre foram muito reservados, muito caseiros. Eles nunca iam para a casa dos outros, para a casa de algum vizinho, era muito difícil. Então, assim, eu acho que isso acabou contribuindo para que eu não tivesse tido assim muitos amiguinhos assim da minha rua para brincar essas coisas. Ou seja, isso acabou me dificultando a ter amizades com alguém na minha rua, entendeu? E uma coisa que eu acho engraçado também é que a minha mãe, ela costuma falar que eu não tive amiguinhos assim na rua para brincar porque não tinha uma garota, ou seja, uma criança do mesmo sexo que eu, entendeu? Ela fala que só tinha meninos na minha rua. Mas eu acho que isso não tem muito a ver, porque assim, embora eu não tivesse tido muitos amiguinhos assim na minha infância, eu lembro que eu brincava, eu lembro que eu cheguei a brincar várias vezes com meninos. Por exemplo, quando meu pai me levava para casa da minha avó paterna, que hoje já é falecida, quando tinha criança lá para eu brincar, eu brincava, sabe? Não importava se era menino, se era menina. Tanto que eu brincava também com meninos que no caso eram o meu primo de segundo grau. Teve até uma história engraçada também que aconteceu comigo. Eu estava brincando com um garoto no quintal da casa da minha avó. Aí a gente fez uma travessura, né? A gente ficou jogando pedra do outro lado do muro, que no caso era no quintal do vizinho. A gente ficou jogando um monte de pedra lá direto e ao mesmo tempo a gente conversava. Aí o vizinho ficou reclamando, foi muito engraçado. Eu também cheguei a brincar com meninos que eram meus vizinhos, muito pouco, mas eu brinquei. A minha mãe até se lembra disso. Eu lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos, tinham 2 garotos que moravam no mesmo quintal, quase no mesmo quintal praticamente, né? Eles eram um pouquinho mais velhos, né? Aí quando a minha mãe ia para casa da mãe deles, os meninos ficavam jogando gude no quintal e eu ficava correndo atrás deles, querendo participar da brincadeira também. Então, eu acho que o fato de eu ter tido uma infância solitária, por eu não ter tido, assim, muitos amiguinhos para brincar na rua, foi mais, assim, minha opinião, tá? Eu acho que foi mais por culpa dos meus pais serem muito reservados, sabe? Que acabou me dificultando, na socialização, entendeu? A minha mãe também não me dava muita liberdade, não deixava eu sair pra rua pra brincar, a não ser que meu pai estivesse junto. Então eu acho que isso colaborou, sabe? Agora eu vou contar como que foi a minha vida na escola. A escola foi o primeiro lugar onde, infelizmente, a minha timidez se manifestou de uma maneira assim, que foi muito forte, sabe? E para mim isso é até triste, porque a escola ela é o primeiro lugar onde a criança tem espaço para se socializar, entendeu? Ter contato com pessoas, não só com colegas, mas também com professores, com funcionários, com, sei lá, com uma pessoa que vende doce no portão, enfim. E eu amo a vida escolar, assim, a vida na sala de aula, justamente por causa disso. Então, não é porque eu sou uma pessoa tímida que eu não gosto de conhecer pessoas novas, muito pelo contrário, eu adoro conhecer gente nova. Então, eu gosto de ter contato com pessoas assim de perto, entendeu? Mas deixa eu fazer um resumo da minha vida na escola desde o princípio. Quando eu era bem pequena e eu comecei a ir para a escola, eu não lembro de ter sido assim tão tímida, sabe? Eu lembro de ter sido uma criança normal que gostava de brincar e tal. Embora minha infância tivesse sido solitária, como eu falei no início, eu não lembro de ter sido assim
tão tímida, entendeu? Na verdade, quando eu era criança, eu não tinha nem noção do que era timidez, entendeu? Porque assim, quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas. Então, para uma criança é tudo normal, sabe? É tudo mais do mesmo. Então, por isso que eu não lembro de ter tido muita timidez, sabe? Mas para mim, a minha timidez ela começou a se desenvolver mesmo. Eu não sei assim se essa é a palavra certa, se ela começou a se desenvolver ou se eu comecei a me dar conta realmente do que era timidez. Enfim, eu me dei conta que eu era realmente uma pessoa muito tímida quando eu estava chegando na fase da minha pré-adolescência, sabe? Quando eu estava perto de virar mocinha, quando meu corpo estava começando a assim desenvolver, eu comecei a me dar conta do que era timidez e eu vi que era uma pessoa tímida, de fato. Só que quando eu cheguei na fase da puberdade, conforme eu falei, eu acabei desenvolvendo a timidez de uma forma muito exagerada, sabe? De tal forma assim que eu, na verdade, nunca tinha sido antes. Entendeu? Eu ia pra escola e nunca falava com ninguém, eu ficava sempre sozinha na hora do recreio, eu nunca me turmava. Então eu acabei desenvolvendo uma grande dificuldade de socialização, entendeu? Tanto que todos os meus colegas assim da minha turma comentavam que eu andava muito quieta, muito calada. Só que por outro lado, conforme eu fui desenvolvendo assim exageradamente a minha timidez, eu também passei a ser mais esforçada nos estudos, eu tirava sempre boas notas, tanto que a minha professora até elogiava o meu comportamento, porque além de eu ser muito quieta, não fazer bagunça na sala de aula, eu também, sabe, era sempre nota 10, assim, em todas as matérias. Então, assim, esse foi o lado bom, assim, da minha timidez, entendeu? Que eu passei a ser mais estudiosa. Só que, por outro lado, eu também comecei a sentir que a minha timidez estava começando a me afetar muito, entendeu? Porque assim, eu vou ser bem sincera, eu não estava tendo aquele comportamento porque eu queria, entendeu? Eu não estava sendo assim tão calada porque eu queria. Eu estava desenvolvendo a timidez de uma forma assim que eu não sei explicar, sabe? Havia um bloqueio dentro de mim que me impedia de ser comunicativa, que me impedia de socializar, sabe? Eu passei a ter, assim, um bloqueio emocional muito forte, que foi, assim, pra mim uma coisa inexplicável, sabe? Eu não conseguia me sentir à vontade pra nada, sabe? Nem pra conversar com ninguém. Então foi ali que eu me dei conta que eu era muito tímida. E sendo sincera de novo, aquilo pra mim não foi nada bom, não foi nada agradável pra mim. Eu ter me dado conta que eu era uma pessoa muito tímida, entendeu? Porque aquilo tava me afetando de verdade. Na verdade, eu nem queria ser daquele jeito, entendeu? Eu queria ser como todas as garotas da minha turma, mais tagarela, mais extrovertida, mais sociável, só que eu não estava sendo nada disso. E a timidez estava me afetando tanto, mas me afetando tanto, que eu não estava mais conseguindo ter vida social, sabe? Eu passei a ser uma pessoa cada vez mais sozinha, totalmente sem amigos, entendeu? Eu também comecei a me sentir totalmente diferente de todo mundo, porque enquanto as minhas outras coleguinhas eram todas tagarelas, extrovertidas, eu era a única que era quietinha, que não falava nada, sabe? E aquilo pra mim foi muito estranho, entendeu? Ainda mais nessa fase, assim, de puberdade, sabe? Então aquilo pra mim foi uma coisa muito estranha, entendeu? Porque a minha timidez estava se desenvolvendo de uma forma absurdamente exagerada a ponto de me impedir totalmente de ter vida social. E quando eu entrei para a fase da adolescência foi quando a timidez me afetou de verdade, sabe? Eu comecei a sofrer pra cacete por conta da minha timidez. Eu sofri muitas críticas, até mesmo dentro de casa. Nem a minha mãe entendia o que estava acontecendo comigo para eu ter me tornado uma pessoa tão tímida. E o pior é que no início ela não achava que eu era tímida, ela achava que eu estava ficando metida.
E aquilo pra mim foi muito cruel, sabe? A própria mãe me julgar dessa forma. Mas deixa eu contar melhor como foi essa história dessa minha fase, da minha pré-adolescência, né? Quando eu comecei a desenvolver a timidez e me dei conta disso, na época eu tinha 10 anos. E nessa época, por eu ser criança ainda, minha mãe me levava para a escola, me buscava e ela observava o meu comportamento, entendeu? Tanto que na hora do recreio a minha mãe já estava lá no pátio da escola me esperando para me buscar. Então ela observava, sabe, que na hora do recreio eu ficava sempre sozinha, sempre afastada dos meus coleguinhas. E eu me lembro que quando ela me buscava, ela sempre falava: ah, você tem que se tomar mais com seus coleguinhas, você não pode ficar sozinha, que nem o bicho do mato. Agora, quando eu fiz 11 anos, foi aí que começou de fato uma fase bem crítica, sabe, por conta dessa minha timidez. Eu estava desenvolvendo de fato uma timidez muito exagerada. Eu nunca conversava com ninguém, eu andava sempre quieta. Eu comecei a sofrer de fato muitas críticas, tanto na escola quanto dentro de casa. E uma coisa que é interessante é que quando eu tinha 11 anos, que foi, no caso, foi no ano de 1997, eu estava cursando a 4ª série, eu tinha mudado de turma. Isso foi, se eu não me engano, em março, só que antes eu estudava em outra turma, no horário da tarde. Só que com essa turma que eu estudava, eu não era assim tão tímida. Eu me lembro até de ter feito assim um pouquinho de bagunça com aquela turma. Eu tinha até uma amiga dessa turma que se aproximou de mim, sabe? A gente andava sempre junta, sentava sempre uma do lado da outra. Na hora do recreio eu andava sempre com ela. Na sala de aula a gente sempre conversava, tanto que a professora até reclamava da gente, sabe? Que a gente falava muito. Só que essa garota, ela tinha um comportamento muito estranho. No horário de início das aulas, que quando a turma entrava, ia se sentar e tal, essa garota, ela pedia emprestado todos os acessórios que eu usava, que no caso eram minhas bijuterias. Ela pedia emprestado meus brincos, colar, anel, pulseira. E como naquela época eu era muito bobinha, não tinha maldade para questionar atitudes e não tinha discernimento para diferenciar o que é certo do que é errado, eu emprestava tudo que essa garota pedia. Eu até cheguei a perder uma pulseira por causa disso, sabe? Porque tudo que eu usava, essa garota pedia e eu acabava emprestando. A professora até me ajudou a procurar a pulseira que eu perdi, a gente não achou. E ela até falou: Fabiane, pra que você empresta suas coisas para essa garota? Gente, era bizarro. Daí então, a minha mãe, que ainda me levava e me buscava da escola, acabou percebendo esse comportamento estranho da garota, que era minha amiga, e ela resolveu me tirar daquela turma, entendeu? Ela resolveu pedir a minha transferência para eu estudar em outra turma no horário da manhã. Só que a parte mais triste dessa história não foi só o fato da minha mãe ter me tirado daquela turma para acabar com a graça da garota. A parte mais triste é que eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, sabe? Por que a minha mãe resolveu me trocar de turma, sabe? Pedir a minha transferência. E pior que ela em nenhum momento chegou pra mim, conversou comigo sobre essa garota, pra me explicar que o que ela estava fazendo comigo era errado. Ela resolveu me tirar da turma e pronto, entendeu? Ela chegou pra mim e falou: ó, filha, a partir de agora você vai estudar em outra turma agora, no horário da manhã, vai ser outros coleguinhas, vai ser outra professora. E assim, eu como era criança e não tinha maldade para questionar, sabe, as decisões, inclusive as decisões da mãe, eu acabei deixando o barco correr, entendeu? Então eu nem perguntei para minha mãe por que ela resolveu me transferir para outra turma. No início, eu fiquei achando que era porque a minha mãe achava que a turma da tarde era muito bagunceira, que não ia ser legal para mim. Então eu acreditei que foi por esse motivo, entendeu? Então eu fui só deixando rolar. E, gente, quando eu passei a estudar em outra turma no horário da manhã, aquilo pra mim, assim, foi horrível. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui pra aula no horário da manhã, né,
aquilo pra mim foi um choque, sabe? Porque era outro horário, era outro ambiente e eu já estava acostumada com a turma no horário da tarde, sabe? Tanto que eu tinha feito até amigos lá. Então aquilo pra mim, sabe, foi muito estranho. Só que o mais estranho ainda foi a minha mãe ter me transferido para essa turma sem me explicar de fato qual era o motivo, entendeu? A minha mãe, ela só resolveu me contar qual foi de fato o motivo depois que eu já estava adulta, já tinha terminado os estudos, entendeu? Então, é bizarro, né? Então, voltando na história, como eu tinha falado antes, no primeiro dia que eu fui assistir a aula no horário da manhã, aquilo pra mim foi um choque. Tudo que eu queria, sabe, a minha vontade mesmo era de voltar a estudar com a outra turma no horário da tarde. E assim, e outro detalhe também, como eu era muito tímida, eu não era do tipo que me aproximava das pessoas para fazer amizade. Eu não era o tipo de pessoa que se aproximava de uma pessoa estranha e puxava assunto. Não, eu era do tipo que sempre esperava que alguém se aproximasse de mim e fosse conversar comigo, entendeu? Só que nessa turma do horário da manhã, ninguém se aproximava de mim de fato. Então eu acabava ficando sempre sozinha. Eu voltei a ter um comportamento muito tímido. Eu ficava sempre calada, nunca falava nada. Na hora do recreio eu ficava sempre sozinha. Aquilo estava me fazendo mal, claro, né? Só que eu não conseguia me entrosar com ninguém, sabe? Porque a minha timidez era uma coisa muito forte, entendeu? Aí daí o tempo foi passando, eu nunca conseguia me enturmar, nunca conseguia me entrosar, não conseguia mais fazer amigos. Até que chegou um momento que a professora que dava aula no horário da manhã, ela começou a notar o meu comportamento, sabe? Que eu estava ficando muito introspectiva e ela começou a ficar preocupada. A professora, inclusive, era ótima, dava aula super bem, era muito gente boa. Então não é porque eu não conseguia me entrosar, sabe, que eu não vou falar que a professora era ótima, ela era excelente. E nesse meio tempo ocorreu também comigo um fato muito esquisito, sabe, naquela turma. Eu fui selecionada para ser representante dessa turma no horário da manhã. Olha que bizarro, gente. E não fui nem eu que pedi para ser representante da turma. Eu fui selecionada, sabe por quê? Só porque eu era a melhor aluna da turma, tinha bom comportamento, tirava sempre boas notas. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi totalmente errado terem me selecionado, sabe? Porque uma pessoa, para representar uma classe, ela tem que ser, no mínimo, sociável, comunicativa, sabe? Tinha que saber se entrosar, interagir com as pessoas, coisas que eu não estava sendo. Enfim, eu fui selecionada para o cargo de representante da turma, sem pedir, sem nada. Daí eu fiquei com a missão de chamar a turma toda para organizar uma parada que era sobre esportes, coisas que, sabe, uma parada aí que até hoje eu nem entendi o que era para fazer. Eu também tinha que ir numa reunião de representantes em outro horário, eu acabei não indo. Aí outro dia a professora chamou minha atenção para eu não ter ido nessa reunião. E aí rolou um maior bafafá na turma, sabe? Porque eu tinha sido selecionada para ser representante, não estava dando conta da tarefa, até que acabou que a minha mãe ficou sabendo desse rolo todo que estava acontecendo, sabe? Que eu tinha sido selecionada para ser representante da turma, e não estava interagindo com a galera. Aí, só que não foi só isso. A minha professora, que também estava muito preocupada pelo comportamento que eu tinha, por estar sendo muito introspectiva, ela decidiu chamar minha mãe para ter uma conversa sobre o comportamento que eu estava tendo. E a minha mãe, gente, quando a gente chegou em casa, rolou uma briga, sabe? Ela brigou comigo feio.
Porque a minha mãe, ela continuava achando que eu estava tendo aquele comportamento porque eu estava ficando metida. Isso não é verdade, sabe? Mas eu acredito que a minha mãe deve ter pensado assim, porque como eu não conseguia me entrosar com as pessoas, eu acabava compensando isso nos estudos, entendeu? Então eu acabava sempre me esforçando mais para tirar boas notas. Eu passei a ser muito aplicada. Daí a minha mãe achava que por eu tirar boas notas, ela achou que eu estava ficando metida por causa disso, entendeu? Aí rolou uma briga feia dentro de casa. E outro detalhe que eu esqueci de contar também é que essa minha professora, quando teve a conversa com a minha mãe sobre o meu comportamento, ela sugeriu para minha mãe que ela me levasse para o psicólogo para ver o que estava acontecendo comigo, entendeu? Por que eu estava tendo aquele comportamento, por que eu nunca falava com ninguém. Aí voltando a falar da minha mãe, né? Ela brigou tanto comigo, sabe? Que por pouco ela não chegou a me bater, sabe? Mas foi por muito pouco mesmo. E o pior é que eu não estava sabendo explicar para ela que eu estava tendo aquele comportamento por causa da minha timidez, entendeu? E assim, ninguém dentro de casa estava entendendo o que estava se passando comigo. Todo mundo estava pensando que eu estava ficando muito metida mesmo. Porém, para aliviar a minha barra, a minha mãe acabou aceitando o conselho dessa minha professora e ela decidiu me levar para o psicólogo. Então acabou que a minha mãe me levou para o psicólogo. Levou um certo tempinho, mas ela me levou. E eu lembro que era perto de casa, porque a gente já chegou lá a pé. Só que a psicóloga que a gente consultou era outra retardada também. Eu não estava conseguindo explicar para ela que eu estava tendo aquele comportamento que eu tinha por conta da minha timidez. Só que eu acho que uma psicóloga, como profissional, ela tem que saber detectar o comportamento da pessoa, sabe? Não precisa a pessoa dar muita explicação. Mas eu lembro que ela perguntou para mim também: você é tímida? Aí eu respondi: sim. Aí ela: você é muito tímida? Aí eu falei: sim. Só que ela era tão retardada que ela ficou pensando que eu era autista, gente. Olha que coisa. Aí sabe o que ela fez? Ela deu um encaminhamento para minha mãe, para ela me levar numa clínica psiquiátrica lá em Del Castilho, longe pra caramba, para fazer um exame de cabeça. Aí na época falaram que era um exame para fotografar o cérebro, sabe? E no dia que eu fui para lá com a minha mãe, nessa clínica psiquiátrica, caralho, era um lugar totalmente esquisito, sabe? Só tinha pessoas esquisitas e eu ficava só observando lá, na fila de espera, sabe? Quem ia para fazer o exame, quem saía, só pessoas esquisitas, sabe? E assim, esse exame que tinha que fazer era uma coisa assim, muito sinistra. Você entrava lá, numa salinha, né? Aí o médico colocava uma massa pastosa na sua cabeça. Depois, eram várias massas pastosas, né, que colocavam na sua cabeça. Aí depois eles conectavam fio, sabe, por essa massa. Era uma coisa, caraca, ridícula. Aí, antes de chegar a minha vez, eu ficava observando, sabe, quem entrava, quem saía. Aí eu ficava vendo, sabe, que a pessoa saía com a cabeça toda suja. Claro que tinha uma pia ali pra pessoa enxaguar a cabeça, né? Mas aquela massa, sabe? Aquela porra daquela massa grudava no cabelo. E detalhe, pra você fazer esse exame, você tinha que ter lavado antes da sua cabeça com sabão de coco dentro de casa. Entendeu? Eram as recomendações médicas de lá. E, gente, quando chegou a minha vez de fazer esse exame, foi uma coisa totalmente bizarra. Colocaram aquela massa grudenta na minha cabeça. Depois eu saí de lá com a cabeça toda suja. E quando eu cheguei na pia pra limpar aquilo, gente, aquela massa grudava pra caramba. Deu um trabalho pra limpar, gente do céu. Aí tá, depois que eu fiz esse exame, eu tive que ficar aguardando alguns dias dentro de casa, sabe? Esperando o resultado sair. Aí depois que saiu o resultado, a minha mãe foi lá, pegou o exame, me levou de novo para a psicóloga para ela avaliar. E, gente, outra coisa, outro detalhe interessante também
era que quando a minha mãe me levou para a psicóloga de novo com o exame na mão para entregar para ela, a psicóloga que estava lá não era a mesma que tinha achado que eu era autista e deu um encaminhamento para a clínica psiquiátrica. A psicóloga que estava lá era a outra, que no caso era uma mulher, uma coroa de uns 40, 50 anos. Era uma psicóloga bem doidona, mas muito gente boa. Ela olhou o resultado do meu exame e sabe o que ela falou? Ela falou, gente, essa menina não tem nada. Essa menina é normal. Ela tem esse comportamento porque ela é muito tímida, entendeu? Então foi simples assim. Aí quando a psicóloga teve essa conversa com a minha mãe, sabe, que eu só era uma pessoa muito tímida, aquilo pra mim foi um alívio. Porque embora tivesse sido estranho a situação ter chegado ao ponto que chegou, sabe, de eu ter ido pra clínica psiquiátrica fazer aquele exame doido lá, foi só assim que a minha mãe começou a entender que eu não estava ficando metida. Ela passou a entender o que estava acontecendo, que no caso era a timidez. Aí depois disso eu dei prosseguimento à minha vida, continuei indo para a escola e continuava tendo o mesmo comportamento de sempre. Eu continuava sendo muito quieta, muito tímida, bastante estudiosa. No ano seguinte, já em 1998, eu tive que mudar de escola, porque eu tinha acabado de terminar o primário e na escola que eu estudava não tinha ginásio. Ginásio era o período que ia da quinta até a oitava série. Eu não sei se esse termo ainda é usado hoje, porque de lá pra cá muita coisa mudou, né? O ensino fundamental, que naquela época ia até a oitava série, agora vai até a nona. Enfim, mudei de escola, que foi outra escola pública também, que ficava no mesmo bairro que a outra, em Jardim América. E assim, quando eu coloquei os pés naquela escola nova pela primeira vez, no meu primeiro dia de aula, aquilo pra mim, caraca, foi um choque, sabe? Foi uma coisa assustadora, porque aquela escola era uma zona dos infernos, sabe? Era uma zona da porra. Ali tinha muita gente bagunceira, muita gente doida, que não queria nada com nada. E na hora que entrava para ir para a sala de aula, ficava todo mundo tumultuado, um colado no outro, muita gente. Caramba, meu Deus do céu. E sem falar que a escola era feia, era toda pichada por dentro e por fora. Então, assim, para mim aquilo foi uma experiência assustadora, né? Eu já estava numa fase bem assustadora da minha vida, porque eu tinha virado mocinha havia pouco tempo, havia poucos meses que eu havia tido a primeira menstruação, né? Naquela época eu já estava com 12 anos, quando eu tive a primeira menstruação foi com 11. E assim, já é assustador essa fase da transição da infância para a adolescência, o seu corpo se desenvolvendo, sabe? Para vocês acostumar, leva um tempo, né? E ter que estudar naquela escola, gente, aquilo pra mim foi mais assustador ainda. A princípio eu nem ia estudar ali, eu ia estudar em outra escola, que a minha mãe foi tentar vaga, que no caso era no bairro aqui em Vigário. Só que ela não conseguiu vaga, então a única opção pra mim foi estudar nessa escola mesmo, onde eu acabei indo, entendeu? E o meu comportamento continuava o mesmo de sempre, sabe? Eu continuava sendo extremamente tímida, sabe? Eu continuava tendo muita dificuldade para me entrosar, para fazer amizade. Só que, por incrível que pareça, eu acabei ficando amiga de duas garotas da minha turma. E assim, essas duas garotas, elas eram muito amigas uma da outra. Uma delas era baixinha, gordinha, tinha um cabelão assim bem cacheado que ia até a bunda. Mas ela era muito simpática, muito fofa, muito agradável, assim. Era uma garota que eu adorava. A outra também, a outra era bem branquinha, não sei se ela era da minha cor, assim, ou até mais branca do que eu. Ela tinha o maior cabelão também, ela vivia com o cabelo sempre preso, amarrado pra trás, sabe? Só que ela tinha o cabelo um pouco mais liso, entendeu? E ela usava uma franja assim, meio assim, de lado. E assim, e essa garota, gente, ela era uma pessoa maravilhosa. E uma coisa que é interessante de falar também é que, embora ela já fosse uma adolescente, já tivesse um corpo totalmente desenvolvido, ela não
tinha ainda aquela cabeça de adolescente, sabe? Ela não era que nem as outras garotas da minha turma, que já queria namorar, que já pensava em garoto, já tinha dado o primeiro beijo, até matavam ela pra namorar. Essa garota que se tornou minha amiga, não, sabe? Ela era bem diferente. Ela tinha um comportamento, tinha um jeito que era até infantil, entendeu? Ela gostava de brincar ainda, que nem criança. E ela tinha um jeito assim, totalmente puro, totalmente inocente. Não havia malícia nenhuma nela. Então, isso era uma coisa que eu achava muito encantador nela. E, gente, ela era uma pessoa maravilhosa, sabe? A gente estudou juntas na quinta e na sexta série. E pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi eu ter tido ela como amiga. E sem falar que pra mim foi um alívio também eu ter conseguido fazer amizade com alguém da minha escola, porque antes eu não tava conseguindo nem fazer amizade, de tão tímida que eu era. Essa garota, gente, foi um anjo na minha vida, sabe? Ela foi uma pessoa, assim, que veio pra iluminar essa fase, assim, tão assustadora, tão aterrorizante que tava sendo aquele momento. Então, assim, eu sou muito grata até hoje por eu ter tido ela como amiga. Só que a minha história com a timidez não parou por aí não, tá? Eu ainda tenho bastante coisa para falar. E outro fato, assim, que é bastante curioso, é que eu era uma pessoa que nunca passava despercebida. Isso é estranho, né? Porque uma pessoa, quando ela é muito tímida, muito quieta, muito calada, ela acaba sempre passando despercebida, sabe? Acaba sempre sendo aquela pessoa que ninguém nota. Só que comigo era o contrário. Eu era uma pessoa que todo mundo notava justamente pelo comportamento que eu tinha, entendeu? Então, assim, eu era tão introvertida, sabe? Eu era tão tímida que as pessoas acabavam notando isso. Quer dizer, isso era uma coisa que acabava chamando a atenção dos outros, entendeu? Tanto é que sempre aparecia alguém que perguntava: por que você é assim? Por que você é tão quieta? Por que isso? Por que aquilo? Aquilo era bizarro também. Inclusive, eu cheguei a ser zoada na minha escola. Eu cheguei a sofrer bullying por ser muito quieta também. Quando eu estava na quinta série ainda, teve uma outra garota que não era da minha turma, era de outra turma. Eu nem conhecia ela. E ela acabou percebendo o meu comportamento. Aí, no intervalo da aula, ela cismou de ficar me zoando. E aquilo pra mim foi uma coisa muito chata, porque ela me zoava de tal maneira que me deixava muito assustada, sabe? Eu já estava assustada com aquele momento que eu estava passando. Aí, o fato de ter aparecido essa garota que começou a mexer comigo, sabe? Foi uma coisa muito chata. Aí toda vez que ela vinha me zoar, que ela vinha brincar, eu saía correndo, porque eu acreditava que daquela forma ela ia parar de mexer comigo. Mas não, ela continuou me perturbando cada vez mais. E eu não sabia como lidar com aquilo. Aí a garota que era minha amiga, que era da minha turma, ela até viu isso. Aí ela chegou pra mim e falou: olha, não liga não, isso daí é só uma brincadeira. O pessoal é meio doido assim mesmo. Só que essa outra garota que passou a fazer um certo bullying comigo, ela não só parou de me perturbar, como ela também achava muito estranho o meu comportamento, sabe? Ela até perguntava para os meus outros colegas por que eu era daquele jeito, por que eu era tão quietinha, sabe? Por que isso, por que aquilo. E assim, ela também achava estranho a atitude de eu sair correndo toda vez que ela vinha. Mas assim, eu agia assim porque eu tava muito assustada, sabe? Eu já era uma garota assustada naquela época. Essa coisa da galera toda da escola ser muito bagunceira, essa fase de puberdade que eu tava passando, que tava sendo um pouco difícil de eu me acostumar. Aí essa garota, ela só me assustava cada vez mais, entendeu? Eu só tive um pouco de paz a partir da sétima série, que foi quando essa garota sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, eu nunca mais vi ela na escola. Eu também não sei o que aconteceu com ela, mas foi só assim que eu tive um pouco de paz, sabe? Quando essa garota resolveu sumir, entendeu? Porém, eu ainda sofria muitas críticas por ser muito tímida. Todo mundo falava que eu devia ser mais comunicativa, que eu devia me entrosar mais,
Todo mundo falava que tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo. Até dentro de casa eu sofria críticas por ser muito tímida também. Eu lembro que teve uma garota da minha turma. Essa garota, ela nem era minha amiga, eu não me dava muito bem com ela, eu nem gostava dela. Não só eu, como também havia outras meninas também que não gostavam muito dela. Porque essa garota, ela era um pouco chata, sabe? Ela era muito geniosa, brigona. Só que havia um lado bom nela, porque ela era bem extrovertida. Ela era uma garota assim, cheia de atitudes. Ela também era ótima líder. Eu acho que ela até chegou a ser representante de turma. Não sei se foi na quinta ou na sexta série, não lembro. Mas assim, sempre que havia alguma coisa assim para ser resolvido na turma, por exemplo, se tinha que chamar a turma para se organizar em relação a esporte ou algum projeto, essa garota ela sempre tomava a frente. Aí, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que na quinta série teve um evento na minha escola que era só de esportes, né? Era de handball no caso. Aí as turmas tinham que se organizar entre si, sabe? Organizar os times para jogar e tal. Aí essa garota, foi ela que chamou a turma para se organizar, sabe? Essa garota era a dona da parada, entendeu? Tudo ela tomava frente, tudo ela ia tomar posição, ela era bem extrovertida. O mal dela é que ela era muito brigona, entendeu? Qualquer coisa ela fazia birra, qualquer coisa ela ia enfrentar, ela ia bater de frente. Por isso que as pessoas não gostavam muito dela, entendeu? Então, um belo dia, essa garota resolveu me chamar no canto para conversar no intervalo da aula. Ela falou: Fabiane, vem cá, eu quero falar com você. Aí eu falei: é sobre o quê? Ela falou: vem cá, eu quero falar com você. Aí eu fui, né? Aí ela chegou pra mim e perguntou. Primeiro ela me chamou pra sentar do lado dela, né, pra conversar. Aí ela perguntou assim: por que você é tão quieta? Por que você não conversa com as pessoas? Aí eu falei: ah, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Aí ela falou: mas por que você é assim? Por que seu jeito é esse? Aí eu fiquei sem saber o que falar, entendeu? Aí ela falou: olha, eu já percebi que você é muito quieta, você é calada demais, você é uma pessoa que não conversa. E você não pode ser assim. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão pensar que você é metida, que você é antipática. Você tem que puxar assunto com as pessoas. Porque uma pessoa, quando ela é comunicativa, as pessoas acham ela legal, ela simpática, comunicativa. Agora, se você continuar desse jeito, as pessoas vão pensar que você é metida. Aí ela continuou falando, né? Você tem que se entrosar mesmo, sabe? Eu vejo aí que você anda com essas duas garotas que são suas amigas, mas você tem que andar com todo mundo, você tem que viver com todo mundo. Aí ela foi falando, criticando e tal. Tanto é que teve outros colegas que até se intrometeram. Ela falou pra essa garota, né? Você tá querendo levar ela pro mau caminho? Aí a garota falou: não, eu só tô dando conselho pra ela. Aí eu não falei nada, fiquei quieta, eu fiquei só escutando tudo que essa garota falou. Mas a sensação que eu tive depois dessa conversa foi uma sensação de impotência, sabe? Porque eu não sabia o que fazer para mudar o meu jeito, porque a timidez era uma coisa que estava muito forte dentro de mim. E assim, o fato de eu ter feito amizade com aquelas duas garotas que eu falei antes, para mim foi um alívio, mas eu sabia que aquilo não era o suficiente. A timidez estava me fazendo muito mal, sim. Mas eu não sabia o que fazer, sabe? Para me tornar mais sociável, para me tornar mais comunicativa. E para falar a verdade, eu não queria ser daquele jeito. Com certeza eu queria ser como as outras garotas. Mais brincalhona, mais bagunceira, sabe? Mas a timidez era uma coisa que realmente estava muito forte dentro de mim. E pior ainda é que eu não estava conseguindo achar uma saída, sabe? Ainda mais que para mim não havia assim muitas oportunidades assim de socialização, porque como eu falei logo no começo do vídeo, os meus pais eram muito reservados, nunca deixavam eu sair para rua
para brincar, sabe, com pessoas assim da minha idade, então isso acabava me dificultando para fazer amizade e tudo mais, entendeu? Então assim, quando eu ia para algum lugar fora de casa, por exemplo, a escola, eu acabava desenvolvendo esse comportamento muito retraído, muito tímido. E assim, isso tudo me deixava muito mal, sabe? Porque eu passei a acreditar que por eu ser muito tímida, as pessoas não iam gostar muito de mim. Então, quer dizer, eu passei a acreditar que se eu fosse mais extrovertida, que nem as outras garotas, as pessoas iam me achar legal, entendeu? Porque assim, como eu estava em fase de transição, assim, na verdade, eu já era adolescente, né? E adolescência é uma fase de transição, assim, entre a infância até a vida adulta. E assim, nessa época, eu não tinha muita capacidade de formar opinião, de contestar o que os outros me falavam, de discutir, de debater. Então, tudo que as pessoas me falavam era o que estava certo, sabe? As críticas que eu ouvia, pra mim, era para mim estava tudo certo, entendeu? Então, com isso, eu passei a acreditar que a timidez era mesmo uma coisa ruim. E isso me deixava muito triste, me deixava muito mal. Eu imaginava que se eu fosse de outro jeito, eu ia ser a garota mais legal do mundo. Olha que coisa, né? E como eu estava sofrendo muitas críticas por todos os lados, até dentro de casa, eu ficava triste, sabe? Realmente, muitas vezes eu chorava por causa disso e eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu lembro que até aconteceu comigo uma coisa engraçada. Eu estava na sétima série já, né? Eu tinha uns 14 anos. Era intervalo da aula. Aí eu estava sentada no canto do pátio, sozinha, com os braços apoiados na mochila, que ficava no meu colo. Aí apareceu um grupinho de meninas que eu nem conhecia, era de outra turma. Aí elas me chamaram no canto, elas falaram: "Ei, colega, vem cá." Aí eu fui, né? Aí uma dessas garotas falou assim: "Fala alguma coisa." Aí eu falei: "Oi." Aí essa menina falou assim: "É que a gente sempre vê você sozinha, parada no canto lá. Aí a gente pensou que você era muda." Gente, olha que coisa. E ela não falou aquilo pra me zoar não, sabe? Ela veio me chamar super de boa mesmo. Mas o fato dela ter pensado que eu era muda me fez pensar: caramba, até onde esse meu comportamento havia chegado, né? Porque assim, a minha timidez era tão forte dentro de mim que eu acabei causando essa impressão em alguém, sabe? Só que por incrível que pareça, embora eu tivesse sido tão quieta e tão tímida daquele jeito, eu não passei aquela fase da minha vida escolar totalmente sem amigos. Embora fosse mais difícil para mim, né, que era tão tímida, fazer amizade, graças a Deus eu tive ótimos amigos naquela escola. Além daquelas duas garotas que eu falei antes, que foram minhas amigas, quando eu estava na sétima série, também teve uma garota que estudou na minha sala, que também acabou se tornando uma amiga minha, né? Ela era bem tranquila na dela, sabe? Eu lembro que na época ela tinha um namorado, mas ela não era que nem as outras garotas, tudo levada, namoradeira. Não, ela era bem tranquila mesmo. Ela era uma fofa. E também teve outro garoto que era da mesma turma também. Ele também era muito tímido. Ele era muito quieto, sabe? Mas tão quieto que ele era daqueles que ninguém notava. Ele era do tipo que passava despercebido. Aí assim, e esse garoto, ele não se tornou apenas um amigo, ele acabou se tornando o meu melhor amigo. Só que na sétima série, a gente não se tornou assim, grandes amigos logo de cara. A gente, naquele momento, a gente foi se aproximando aos poucos. A gente se falava às vezes, nós até chegamos a fazer algumas tarefas da escola juntos. Eu e ele só nos tornamos grandes amigos mesmo quando eu passei a estudar em outra escola. Isso foi quando eu tive que cursar o ensino médio, né? Só que essa história eu vou contar um pouquinho mais pra frente.
Quando eu cheguei na oitava série, isso foi em 2001 já, eu já estava com 15 anos, eu estava passando por um momento assim, bem crítico naquela escola, né? Porque eu tinha caído numa turma que era bagunceira do caralho, sabe? Mas a turma era tão bagunceira, gente, mas tão bagunceira que o pessoal ali da minha turma ficou até mal falado. E isso, de certa forma, acabou me atrapalhando nos estudos também, porque durante a aula sempre tinha alguém que ficava brincando, zoando, e isso acabava tirando a minha concentração. Então as minhas notas acabaram baixando um pouco, eu não cheguei a reprovar, graças a Deus, mas assim, o meu rendimento naquele período da oitava série não foi assim grande coisa. Aquela turma, gente, só eu que era quieta, o resto todo mundo bagunçava, todo mundo zoava. Era uma bagunça dos infernos, sabe? E em relação às amizades, a minha situação também começou a piorar, porque eu não estava tendo amizade com ninguém daquela turma. Aquela garota que foi minha amiga na sétima série, quando chegou na oitava, ela saiu da escola. Ela até ficou um tempinho estudando na mesma turma que eu, na oitava. Só que eu acho que isso foi logo no início do ano. Ela já saiu da escola, nunca mais vi ela, nunca mais tive notícias, nem sei por que ela saiu. E o garoto que era meu amigo da sétima série, ele não estava na mesma turma que eu. E aquelas duas garotas que eram minhas amigas, uma delas não estava na mesma turma também, a outra até estava, só que ela estava meio misturada com a galera da bagunça, sabe? Aí eu acabei me afastando dela também. Então eu acabei passando por um período assim, totalmente solitária, sabe? Eu não estava conseguindo me entrosar com ninguém na minha turma, porque o pessoal lá eu achava que não tinha nada a ver, sabe? Porque era todo mundo da bagunça, só eu que era quieta. E para piorar a minha situação, teve um certo momento que no intervalo da aula, teve um grupinho de garotas. Eu nem conhecia elas eram de outra turma também. Elas eram bem perturbadas, elas se aproximaram de mim já na intenção de me zoar. Aí elas começaram a fazer perguntas sobre a minha intimidade. Perguntaram se eu já tinha beijado na boca, perguntaram até se eu já tinha feito sexo. Aí, como eu era muito inocente naquela época, eu falei que não, que nunca tinha feito nada. Aí sabe o que aconteceu? Elas começaram a fazer bullying comigo, só porque eu nunca tinha beijado na boca. E aquilo foi uma situação chata, sabe? Um monte de garotas que eram tudo assim, amigas dela, começaram a me perturbar, começaram a me zoar no intervalo da aula. E naquele mesmo momento, no intervalo da aula também, apareceu outro grupo de garotas de uma outra turma, que no caso elas eram da quinta série e eu da oitava, só que elas tinham a mesma idade do que eu. Elas estavam na quinta série porque tinham atrasado, né? Enfim, elas se aproximaram de mim, sabe? Puxaram conversa assim, super de boa. Aí, sabe o que aconteceu? Acabou que eu me tornei amiga desse grupinho de garotas. E aquilo pra mim foi um alívio, sabe? Eu finalmente ter conseguido fazer amizade com alguém, nem que fosse de outra turma. Pra mim o importante era eu estar fazendo amizade. Eu fiquei super feliz, sabe? As garotas eram super legais, super maneiras. Inclusive, uma delas acabou me salvando da situação do bullying que eu tava sofrendo porque eu nunca tinha beijado ninguém. Teve um dia que antes da aula começar, uma das garotas contou pra minha mãe que tinha um grupinho de garotas lá perturbadas que estavam me zoando porque eu nunca tinha beijado. Aí a minha mãe foi na secretaria, conversou lá com a supervisora, que tinha umas meninas mexendo comigo. E foi só assim que eu tive paz, sabe? Foi só assim que essas garotas pararam de me perturbar. Aí tá, né? Eu dei prosseguimento à minha vida, terminei a oitava série. E depois que eu terminei, eu tive que estudar em outra escola, porque na que eu estava estudando não tinha o curso do ensino médio. Aí eu passei a estudar numa escola particular que era no mesmo bairro que a outra. Na verdade, era bem perto da outra escola onde eu terminei o ensino fundamental. Só que, infelizmente, eu acabei perdendo contato com a maioria dessas garotas que tinham se tornado minhas amigas na oitava série. Teve algumas que eu até cheguei a ver, outras não. Só que, por outro lado, eu acabei, assim, recebendo uma grande bênção, né? Sabe aquele garoto que eu tinha falado antes, que se tornou meu amigo na sétima série? Então, quando eu fui estudar nessa escola particular,
a gente acabou se reencontrando, porque ele também foi estudar nessa mesma escola particular. Aí eu e ele terminamos o ensino médio nessa escola e durante todo o período que eu estudei lá, eu e esse garoto estudamos juntos na mesma turma e foi aí que a gente se tornou grandes amigos, sabe? Ele se tornou o meu melhor amigo naquele momento, entendeu? E sabe, eu guardo boas lembranças da nossa amizade. E ele era um garoto assim, bem quieto, bem tranquilo. Ele era bem diferente dos outros garotos também, sabe? Ele não era que nem os outros que só queriam saber de pegação, de pegar mulher, que já tinha maldade na cabeça, já começaram até a fazer sexo, enfim. Esse garoto não, sabe? Ele era bem tranquilo. Ele era bem, como é que eu vou dizer? Bem puro, bem ingênuo. Assim, o que eu posso dizer pra vocês? O jeito dele era bem parecido com aquela garota que se tornou a minha melhor amiga na quinta série, sabe? Eu não tinha falado antes que ela tinha um jeito de ser assim, bem infantil, que não pensava em namorar ainda. Esse garoto era a mesma coisa. E assim, a gente se tornou grandes amigos mesmo, sabe? A gente sentava sempre juntos, um perto do outro. A gente fazia trabalho sempre juntos. Eu ia pra casa dele e tudo, conhecia a família dele e tudo, sabe? Tanto é que a galera da minha turma lá até colocava maldade, falava que a gente tava namorando e tal, só que não tinha nada a ver, sabe? O que tinha entre eu e esse garoto era uma pura amizade, entendeu? Mas assim, eu sou muito grata por ter tido ele como amigo. Até hoje eu tenho muita gratidão porque ele foi um ótimo amigo pra mim. Mas pra terminar de contar essa minha história aí com a minha timidez, quando eu passei a estudar nessa outra escola particular, eu decidi que queria mudar um pouco, sabe, o meu comportamento. Então eu passei a me esforçar mais para ser um pouco mais extrovertida, para ser um pouco mais comunicativa. Eu queria mesmo perder a minha timidez, porque assim, eu fui tão criticada pelo comportamento que eu tinha que eu passei a acreditar que seria bom para mim eu mudar meu comportamento, que ser tímida era realmente muito ruim. E de fato, eu até acabei conseguindo me tornar um pouco mais comunicativa, me entrosar melhor com as pessoas. Só que eu nunca consegui perder de fato a minha timidez. Tanto é que tinha até uns coleguinhas lá da minha turma que ainda comentavam que eu era muito quieta, que eu era muito calada. Então quer dizer, eu nunca consegui perder de fato a minha timidez. Hoje em dia, a minha timidez não é assim tão excessiva como era na minha adolescência. Mas mesmo assim, eu nunca perdi a timidez de fato, sabe? Eu nunca perdi a minha essência. Não é que eu não queria perder a minha essência. É que, assim, eu vejo que a timidez ainda é uma coisa muito forte, sabe? Só que hoje em dia ela não me impede tanto de conversar, de fazer amizades. Eu faço amizades assim. Hoje em dia é bem tranquilo isso pra mim. Mas eu continuo tendo o meu temperamento introspectivo, o meu temperamento fechado, entendeu? E galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu peço desculpa a vocês pelo vídeo longo, pelo vídeo que ficou bugado também, porque eu não falei tudo isso num dia só. Eu gravei o vídeo por partes. Então, se você não gostou também, quiser me dar dislike, não tem problema, tá bom? Mas assim, eu quis compartilhar essa história para que as pessoas que também são tímidas como eu tenham acesso e que elas não se sintam assim sozinhas nessa situação, entendeu? Aí no próximo vídeo eu vou continuar com esse tema, só que eu vou abordar o tema timidez de uma forma assim mais abrangente, entendeu? Eu vou falar se a timidez é uma coisa que ainda me atrapalha, se ela me favorece, em que ponto a timidez é bom, em que ponto a timidez é ruim, se é possível uma pessoa que é tímida passar a ser extrovertida. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou aqui até o final do vídeo me assistindo, muito obrigada, tá bom? Mas também se você fechou o vídeo logo no começo, não tem problema.
Mas não deixa de se inscrever no meu canal, de curtir. Se você achou que foi útil, compartilha para estar me ajudando aí a divulgar o canal. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.